Olá, gostaria de compartilhar com vocês um pensamento que há muito tempo vinha permeando a minha mente e que eu pude obter a resolução desse pensamento, dessa indagação, após um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E do que se trata essa indagação, essa pergunta que tantos anos estivera incomodando a minha mente, é sobre a salvação que Deus nos concede através de Jesus Cristo. Como conquistar essa salvação que a Bíblia nos promete e do que essa salvação nos livra. Do que ela nos livra. E por muitos anos não tive uma resposta concreta para isso. Ouvia o ministro da igreja que eu frequentava muitas vezes dizer que Jesus Cristo veio para nos livrar do pecado, para nos salvar do pecado. E isso foi se concretizando na minha mente e eu fui aderindo a esse tipo de ideia, a esse tipo de conceito, sem ao menos pegar a Bíblia e estudá-la para ver se era aquilo mesmo que a Bíblia estava dizendo, que a palavra de Deus estava dizendo, que Deus estava nos prometendo através de Jesus Cristo. E não me importava muito com isso, pois o meu compromisso com Deus não era tão firme, não era um compromisso fiel, porque não tinha verdadeiramente aceitado Jesus Cristo. Mas os anos se passaram e, para a glória de Deus, pude ouvir a palavra de Deus, pude ouvir a exposição da palavra de Deus, onde pude aprender muitas coisas, muitas verdades incontestáveis, e uma delas me levou à resposta das duas perguntas que permeavam incansavelmente a minha cabeça. Uma delas era como fazer para conseguir a salvação. E pude ter a resposta dessa pergunta após me converter, pois o meu ato de conversão já é a resposta para essa pergunta. E essa pergunta se responde através de 4 tópicos. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Segundo, entender o que está sendo exposto da palavra de Deus. Terceiro, crer na palavra de Deus e no que está sendo dito da palavra de Deus. E quarto, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Os 3 primeiros tópicos, o ouvir a palavra de Deus, o entender e o crer, não me garantiam a salvação, não garantem a salvação para ninguém. Porque como Tiago 2,19 diz, até os demônios creem e tremem. Eles creem mais que muita gente. E eles estremecem diante da presença de Deus, diante de Deus. E nem por isso eles serão salvos. Basta somente o 4º tópico para que todos nós sejamos salvos, que é aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Maravilha! Agora eu pude ter uma resposta para as minhas perguntas. Como faria para obter a salvação? Aceitar a Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Crer na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, me alimentar da palavra de Deus diariamente. Isso foi a resposta para uma das minhas perguntas. E fiquei tão feliz quando obtive essa resposta. Fiquei tão feliz a ponto de entregar a minha vida para Cristo, a ponto de ter uma nova vida aos pés da cruz, a ponto de emergir dos meus pecados, emergir da minha velha vida para uma nova vida. Uma vida agora calcada pela palavra de Deus, calcada pela instrução que o Espírito Santo me dá através do ensino da palavra de Deus, através de uma vida através de uma vida íntima com Deus, onde posso elevar os meus pensamentos a Deus, onde posso orar a Deus e ouvir Deus falar comigo através da palavra e através do que os meus olhos podem ver, do que está sendo movimentado ao redor da minha vida. E agora, a segunda pergunta. Do que se trata essa salvação? A salvação que Cristo nos concede é uma salvação que nos livra de quê? Isso ficou na minha mente por muitos tempos
como algo sólido de que Cristo morreu para salvar os meus pecados. Isso já estava solidificado na minha mente. E nada fez com que eu mudasse esse tipo de pensamento. Mas um dia eu pude observar um missionário americano, Paul Washer, expor com excelência sobre essa questão da salvação que Deus nos concede em Cristo, que Cristo veio para nos salvar, não dos nossos pecados, mas Ele veio para nos salvar da ira de Deus. E o que vem a ser a ira de Deus? Como a gente pode ver no Antigo Testamento, a ira de Deus se imprimia diretamente aos seres humanos. Quando o ser humano pecava, a ponto de o grandioso amor de Deus dar espaço à ira de Deus. A ira de Deus vinha em confronto com o ser humano, sem nada que intervisse. Sem nada que intervisse. Então o homem pagava aqui na terra pelo que ele cometia, porque a ira de Deus vinha em confronto com ele. Um exemplo claro disso é o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus ainda teve longanimidade tanta, a ponto de ouvir o diálogo que Abraão teve para ter misericórdia da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas ainda assim, após a extravagância com que os seres humanos estavam vivendo naquelas duas cidades, após a pecaminosidade com que eles estavam habituados a viver, Deus mostrou a ira dele contra esse povo, de tal modo que ele destruiu completamente aquelas duas cidades. Ele ateou do céu fogo e enxofre e queimou tudo que havia naquela cidade. Esse é um exemplo de como Deus agia, como a ira de Deus agia no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, depois que Cristo morreu e ressuscitou, o agir de Deus, a ira de Deus não age mais desse jeito. Caso agisse, a gente veria tantas coisas acontecendo por aí, mas a gente não vê. E do fato de a gente não ver o Deus agindo como agia antigamente, faz com que muitas pessoas, inclusive, critiquem a fé cristã, a ponto de dizerem que Deus não existe, porque Deus não intervém. Se Deus intervisse com a ira dele, Jesus Cristo viria em vão. Mas Jesus Cristo veio e formou como que um escudo, nos protegendo da ira de Deus. Então, quando o ser humano peca e a ira de Deus ia vindo de encontro com o ser humano, um escudo barra essa ira de Deus. E esse escudo é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo barra a ira de Deus, Ele nos chama para vir ao reino dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E outro convite que Cristo nos faz: vinde até mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o convite que Cristo nos faz, fora vários outros que existem nos evangelhos. Então, o tempo que a gente tem para aceitar a salvação que Cristo nos concede é o tempo que se chama hoje. Pois o amanhã, nós não sabemos se estaremos aqui vivos, ou se amanhã será o dia em que Deus voltará, em que Jesus Cristo voltará, e Deus há de julgar toda a terra. Se hoje você está tendo a oportunidade de ouvir esse vídeo, e você ainda tem dúvidas sobre o que é a salvação de Jesus, que salvação que Jesus nos concede, entenda essa figura de linguagem, esse analogismo, entenda que Cristo morreu e está fazendo uma barreira, retendo a ira de Deus e nos dando a oportunidade de entrarmos no reino dele. Não espere com que Cristo saia do seu lugar de escudo e permita que a ira de Deus venha de encontro com você, com os seres humanos. A oportunidade que nós temos é breve. A oportunidade que nós temos é pouca, é limitada. Outra coisa que eu quero deixar claro é que, com relação aos nossos pecados, se Cristo morreu para não nos salvar do pecado, e o que acontece com os nossos pecados? Bom, Cristo,
Conforme a Bíblia diz, Ele levou os nossos pecados sobre si ao madeiro e expôs eles lá na cruz e triunfou sobre eles lá na cruz. Então Cristo, quando nós aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele perdoa os nossos pecados, pois Ele os carregou na cruz. Ele triunfou dos nossos pecados na cruz. Então, quando nós o aceitamos como nosso Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos concede uma nova vida, porque como diz Paulo em Romanos, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se não é Romanos, é Coríntios. Desculpem não poder dizer com clareza qual passagem que é. Mas o importante aqui é que entendamos que Cristo nos perdoou os nossos pecados, nos concedeu uma nova vida e nos salvou da ira de Deus. Isso é o que é importante para a gente saber. Pois o âmago da salvação de Cristo é essa. É nos mostrar que Ele está segurando a ira de Deus e nos está dando tempo, oportunidade de aceitar o reino que Ele nos promete através da palavra de Deus. Certa vez Jesus disse que Ele iria nos preparar morada e que voltaria para nos levar ao reino que Ele está preparando. E esse reino que Ele está preparando tem o seu lugar separado, tem o meu lugar separado, tem o lugar de todo mundo separado. Basta que cada um de nós aceite o chamado de Deus através de Jesus Cristo para adentrar esse reino maravilhoso, para fazermos parte dessa igreja maravilhosa, que é a igreja que Jesus Cristo firmou aqui na terra, fundou aqui na terra. Essa igreja que começou com 12 apóstolos, com 11 na verdade, porque um se desviou e se enforcou, que começou com 11 apóstolos, que logo em seguida eram 120 apóstolos, que foi quando aconteceu o evento do Pentateuco, que logo após a pregação de Pedro, acrescentou-se mais 3.000 seguidores de Cristo, que depois de 30 anos de pregação de evangelho, já alcançou inclusive a Roma, alcançou inclusive o Império Romano, a casa dos imperadores romanos, que foi a carta que Paulo escreveu aos romanos. Já havia crente no Império Romano. Foi cerca de 30 anos depois que Cristo ressuscitou. Sem contar a numerosidade de cristãos que nós temos hoje. Todos eles, todos os cristãos que uma vez levantaram os olhos para cima e aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entenderam que Cristo veio para os salvar da ira de Deus e para lhes dar entrada a um reino maravilhoso, que é o reino de Deus. Aproveite essa oportunidade. Aproveite. Pois você está sendo salvaguardado de algo que você não faz ideia de como seja. A ira de Deus será infligida sobre aqueles que se perderão eternamente, sobre aqueles que morreram sem acreditar em Deus. Ou melhor dizendo, a ira de Deus se infligirá sobre aqueles que irão perecer no inferno. Inferno é uma palavra dura, né? Creio eu que você não quer ir para lá. Ninguém quer ir para lá. Ninguém quer ouvir falar em inferno, em como será a vida lá no inferno. Mas a vida lá no inferno será uma eternidade de tormenta. Você será julgado por Deus e perecerá eternamente nas lembranças das oportunidades que você teve aqui na terra e não aproveitou. Será eternamente atormentado por não ter aproveitado o chamado que Jesus Cristo te deu. Não queira experimentar a ira de Deus. Não queira ver com seus próprios olhos do que Cristo está te salvaguardando.
Sim, aproveite a oportunidade que Deus está te dando através da salvação em Jesus Cristo. Aceite a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Conforme Charles Spurgeon disse, certa vez, aceitar o sacrifício que Deus aceitou faz com que nós mesmos sejamos aceitos pelo Senhor. O sacrifício que Deus aceitou foi a morte de seu próprio Filho na cruz. Se nós aceitarmos esse sacrifício que Cristo fez na cruz, faz com que nós sejamos aceitos por Deus através da morte de Jesus. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz isso. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que fôssemos feitos justiça nele. Jesus vestiu os nossos pecados e morreu, para que pela sua ressurreição nós vestíssemos a sua santidade e fôssemos vistos por Deus como santos, através do ato de Jesus Cristo. Aproveite essa oportunidade. Em nome de Jesus.